Ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 268 neste final de tarde de quarta-feira, feriado, dia 20 de novembro. Se estiverem me vendo e ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Vai ser uma live mais curta, que em seguida eu já tenho que estar saindo. E essa live eu vou falar de um capítulo específico de um livro, né? Dificilmente eu faço live aqui para falar de livro, mas essa live de hoje eu quero falar de um capítulo específico de um livro que eu andei lendo há uns tempos atrás aí, de um cara muito famoso, um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Provavelmente vocês já devem ter escutado falar sobre ele. Ele esteve aqui no Brasil recentemente também, em São Paulo, e esteve aqui em Porto Alegre também, inclusive. Esse livro, 12 Regras para a Vida, Antídoto para o Caos, foi um livro que ficou muito famoso, né? Um livro com esse título bem autoajuda, por assim dizer, né? Confesso que não foi o livro que eu mais gostei dele, né? Longe de ser, né? Teve um outro livro que é mais técnico, chamado Mapas da Crença, e esse livro para mim foi muito mais interessante, apesar de ser um livro grande de 600 e poucas páginas. E esse livro 12 Regras para a Vida é um livro obviamente mais chamativo pelo título, um livro mais curtinho, mas eu quero falar em especial do primeiro capítulo desse livro, né? Então, o Jordan Peterson, um psicólogo muito famoso, professor em Harvard também e na Universidade do Canadá, e aí ele traz esse livro contendo 12 regras para a vida, por assim dizer, né? E essa primeira regra é uma regra que é bem interessante, né? Que às vezes foge um pouco daquilo que eu falo aqui no dia a dia, mas que se a gente não colocar isso também como um centro das nossas motivações, mas como uma técnica, por assim dizer, né? Ela pode funcionar muito bem dependendo do contexto, né? Então, o que é essa primeira regra? Uma primeira regra totalmente biológica, né? É uma regra que ele chama de a neurobioquímica da vitória ou da derrota, né? É algo que ficou durante muito tempo ali, né, no domínio da PNL, quando a PNL ainda era totalmente distorcida aqui no Brasil. Acho que até hoje ainda é um pouco, né, mas logo que surgiu aqui no Brasil houve uma distorção muito grande da PNL, e essa coisa se tornou um pouco caricata aqui no começo, né, quando as pessoas falavam desse tipo de domínio, né, que é essa neurobioquímica do qual o Jordan Peterson fala nessa primeira regra, né? Então era mais ou menos assim, né? Era uma coisa que alguns filmes relatavam isso, né? Que é aquela coisa do tipo assim, a pessoa tá ali diante do espelho e aí ela dá um sorriso, né? E aí aquele sorriso feito de uma maneira, né, voluntária, de uma maneira ativa, né? A pessoa vai ali e dá um sorriso, sorri ali voluntariamente, né? Mesmo sem estar acontecendo nada que tenha graça, mas ela fazendo isso, ela ativaria ali uma certa neurobioquímica, né? Que aí diz o seguinte, que é o que contém nessa regra, né? Que não seria a felicidade que te faria sorrir, mas o sorriso que te faria feliz, né? É como se fizesse uma ordem contrária, como se o nosso corpo, assim como a felicidade pode fazer nós sorrirmos, o nosso sorriso pode nos tornar feliz, né? Através dessa neurobioquímica, né? Através da ativação do nosso corpo, né? E aí, né, essa é um pouco a ideia, né, do livro, né? O fato é que as pesquisas acabaram avançando em relação a isso daí, né? Muitas pesquisas científicas foram feitas durante esse tempo, daquele tempo para cá, e, né, o que foi identificado, né, é que existe algo de real em relação a essa história toda, né? E aí o Jordan Peterson aborda ali no livro, no primeiro capítulo, que eu vou resumir aqui para vocês, né? Se a gente tiver, né, o nosso porte físico, né, como, por exemplo, a nossa coluna ereta, a nossa cabeça erguida, né? O nosso físico com os ombros para trás, né? A gente tende, né? Existe uma tendência quando a gente se coloca numa postura dessa, a gente tende a adquirir automaticamente uma certa autoconfiança, né? A gente sai um pouco daquele olhar de reclamação a partir somente dessa pequena mudança corporal. Quem nunca aqui escutou aquela história, né, o passarinho canta porque é feliz ou é feliz porque canta, né? A pessoa correu porque estava com medo ou estava com medo porque correu, né? Essa história, né, que a própria programação neurolinguística traz, de que, né, através do nosso corpo, né, através da mudança corporal, a gente consegue também, né, de uma certa forma acabar ali influenciando as nossas emoções, né? Então, não só as emoções influenciam no nosso corpo, mas o nosso corpo, o contrário também é verdadeiro, né? O nosso corpo pode influenciar no nosso estado, né? No nosso estado emocional, né? Então,
essa ciência, esses estudos, né, demonstraram que através da nossa postura corporal, quando a gente se coloca numa postura, né, existe uma que é muito famosa também, que é a postura do Superman, né, do super-homem com as mãos na cintura, né, ou da Mulher Maravilha, e aí existem alguns relatos, né, alguns estudos científicos que demonstram ali que esse tipo de postura acaba disparando alguns neurotransmissores, né, que nos colocam essas reações, né, e através dessa ciência, né, que diz que existem alguns fenômenos, estuda alguns fenômenos sobre como a nossa posição corporal altera o nosso comportamento, e não o contrário, né, não o nosso comportamento altera a nossa posição corporal, mas a nossa posição corporal altera o nosso comportamento. Então, por isso que é bem importante a gente ter isso em mente, né, se você está, de repente, num momento em que está deixando tudo para depois, está se sentindo com muita frequência, né? Muita frequência você procrastina, você está reclamando demais, você está muito triste, é importante a gente conseguir dar uma investigada, né? Se a gente não está com uma postura corporal inadequada, né? Olhando muito para baixo, né? Então você se pega assim numa postura assim meio com os ombros caídos, com a cabeça para baixo. Talvez essa técnica, né, possa ajudar, esse recurso possa ajudar, né, de você erguer o seu queixo, colocar os ombros para trás. Volto a dizer aqui, como eu sempre defendo, né, não é você ficar no espelho dizendo que você é lindo, que você é maravilhoso, que você vai adquirir autoestima, né, não é através de palavras de afirmação ou sequer da postura. Isso no longo prazo eu acredito muito que acaba não se mantendo. Mas como um recurso, como uma técnica, né, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. É óbvio que aquela postura que você está diante ali de uma entrevista vai contar muito. Veja, e preste atenção no que eu estou falando. Não é para impressionar o seu entrevistador, né? Ou então quando você vai estar ali diante de uma tentativa de conquista, né, com alguém, né, uma conquista romântica. Não é no sentido de impressionar a outra pessoa, mas é porque, segundo esses estudos, quando você se coloca numa postura corporal mais adequada, uma postura corporal de confiança, esses neurotransmissores são disparados, né? E aí a sua reação tende a ficar como alguém que realmente agiria com confiança, né? Então o JP aborda isso o JP é o Jordan Peterson, né? Ele aborda isso nesse primeiro capítulo do livro. Não estou recomendando o livro aqui, né? Porque de fato eu acho que ele não foi tão relevante assim, pelo menos para mim, mas esse primeiro capítulo é interessante, era isso que eu queria trazer, esse recorte aqui para vocês, né? E é legal que o Jordan Peterson aborda isso de um modo profundo, de um modo técnico, mas ao mesmo tempo sem perder a graça, né? Ele coloca algumas pitadas de humor também, então isso é bem interessante, né? Então essa alteração de postura que muda o nosso comportamento, né? Então para a gente ter cuidado quando a gente estiver com a coluna muito curvada, né? Que a gente cuidar para deixá-la mais ereta, né? Então, seja diante de alguns contextos, como entrevista de trabalho, ou até mesmo no nosso dia a dia, né? Então, volto a dizer, nada tem a ver com mostrar para o outro, mas para que, consequentemente, isso mude o nosso comportamento, né? Através desse disparo de neurotransmissores bioquímicos, né? A gente pode estar corrigindo essa nossa postura. Então, essa é a live de hoje, uma live mais curtinha, né? Uma live pouco profunda, né? Diferente das outras que a gente costuma fazer aqui, mas eu acho que já tem um grande valor aí, algo prático, como eu costumo fazer, que dá pra gente colocar em prática na nossa vida. Experimente fazer aí, né? Você mesmo tire as suas conclusões e aí depois a gente troca mais uma ideia em relação a isso, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live 268. Desejo a todos um ótimo final de quarta-feira e depois voltamos a nos falar mais com a nossa live 269. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.